e por aí vai. A gente é igual? Não. Jogo de futebol, times adversários, aproveitar que tem homem, é todo mundo igual? Não. Aprendizado da amnésia coletiva. Só que nós precisamos começar a transformar isso. A gente precisa começar a ser o mesmo em qualquer lugar, em qualquer instante, observando o comportamento e tentando mudar. Nessa tentativa de mudar, de se transformar, somos defrontados por uma série de situações que nos testam a cada momento. Os exemplos que eu dei são testes que nós enfrentamos. Não são situações fáceis, mas que na medida que nós nos esforçamos, a gente consegue segurar. Se está difícil se controlar no trânsito, vai treinando, põe uma música calma, canta, tenta se concentrar, não fala, não faz gesto, começa uma coisa por vez, até controlar a explosão interna, porque às vezes você não fala, mas a energia que mandou foi fulminante. Se matasse, o outro caia duro. Mas a tendência é que a gente comece a mudar gradativamente até transformar isso. Sem contar que aquilo que a gente é tentado sempre vai estar de acordo com o que nós temos. Por exemplo, se eu não tenho tendência nenhuma à bebida alcoólica, adianta o obsessor ficar na minha orelha me mandando beber? Coitado, vai cansar. Se eu já não gosto, não tenho sintonia nenhuma, vai entrar por um lado e sair pelo outro. Nem de um para ele. Mas se eu tiver a tendência, o que vai acontecer? Começa a briga de pensamento. Ai, vai em tal lugar, vai. Sabe que boa ideia? Tá calor, legal, né? Acho que eu vou assim. O que nós vamos fazer? Uma cervejinha, não sei lá o quê? Eu começo a concordar com ele. Por quê? Sintonia. Se eu fosse uma obsessora, eu ia fazer a coisa direito. Eu não ia obsediar alguém que não tem aqui. Não faz sentido. Então, como que eles fazem para influenciar? O obsessor, gente, ele pode seguir o caminho do mal, mas ele não é burro, não. Ele é inteligente. Ele fica um tempo observando a pessoa, avalia o comportamento, as atitudes, os gostos, e ele vai influenciar aquilo que já tem, não o que não tem. Não faz sentido. Então, ele vai ver aonde a pessoa geralmente escorrega para ir lá e só dar uma cutucada, só jogar um pouquinho de pimenta, um pouquinho de pólvora para acender. Mas é algo que já exista na pessoa. É algo que já faz parte da personalidade dela. Por isso que a gente martela tanto, e nas outras palestras, imagino que ocorra a mesma coisa, a importância de olhar esses efeitos e trabalhar. Por quê? São eles que servem de ponte de ligação, de meio de contato, para que eles estejam influenciando. Porque se eu não tiver, não funciona, não adianta, não vai ligar, não vai ter sintonia. Então eles só vão detectar naquilo que já existe. E se eu escorrego, eu vou culpar o outro? Ah, eu estava obsediada, não tem culpa, ó. Faz um tratamento aí, não fui eu, foi alguém que baixou aqui. Não foi ninguém que baixou nada. Foi tu mesmo. Aquilo que você tinha foi ampliado, mas já existia, só juntou a fome de um com a do outro. Então, essas ligações não são feitas aleatoriamente, é intensificado o que já existe. Nesse sentido, nós precisamos aprender a evitar aquilo que nos puxa para baixo. Se eu sei que eu tenho, por exemplo, a dificuldade com a bebida, com a sexualidade e assim por diante, eu vou evitar situações de risco para mim. Eu vou evitar contato com essas coisas. Não precisa se torturar, até que tenhamos maturidade para enfrentar e resistir àquela situação. Senão, não, vai ficar muito mais complicado e muito mais difícil. Então, nós temos que aprender a selecionar por onde vamos transitar, aonde vamos circular e com quem nos relacionarmos. Em muitas situações, nós procuramos o sofrimento nos relacionando com pessoas difíceis e complicadas. Aí nós caímos com muito mais facilidade. Passamos a vida em briga, em confrontos, em desentendimentos, por ligações que fazemos com pessoas
extremamente complicadas e que já dão a entender que são complicadas. Mas a gente faz o quê? Não vê, não ouve. Ignora todos os alertas da vida, da família, em todo sentido. Por quê? Porque ela está disposta a seguir aquele determinado caminho, aquela determinada situação. E quando eu sigo essas escolhas que me comprometem, eu me coloco em sintonia com essas criaturas que vão amplificar o meu defeito e a minha dificuldade. A maioria dos vícios que nós temos estão ligados a necessidades que nós tenhamos, que são ampliadas. Então, a questão da sexualidade, tem algo de errado com ela? Não, totalmente natural. Qual o problema? Abuso e excesso. Alimentação também é totalmente necessária. O problema também vai ser o abuso e o excesso, a falta de controle. Se eu sair daqui 10 horas da noite, for comer uma feijoada, o que vai acontecer? Ou agora, depois da carne, piorou, né? Não dá nem para comer feijoada, né? Vamos supor que eu queira, 10 horas da noite. Eu vou dormir, gente? Imagino que não. A culpa vai ser de quem? Minha escolha. Livre-arbítrio. Ah, mas vamos supor que tem um lugar legal, deu vontade. E já sei a consequência. É castigo? Não. É escolha. Ah, mas eu preciso comer. Concordo. Precisa ser feijoada? Tem outra coisa? Tem. Então, na maioria das vezes, a gente se complica por escolhas e sintonias que nós mesmos fazemos. Nossa tendência às vezes é procurar o erro lá no passado, mas às vezes ele está no hoje ou no ontem. É só parar e observar e vai encontrar onde está o erro, aonde está a sintonia. Às vezes a sintonia não é tão clara quanto o exemplo que eu dei da comida, mas ela pode estar onde? No nosso pensamento. Por quê? Nosso pensamento, ele cria essa sintonia com quem está à nossa volta. Lembra que eu falei que tudo é energia? Então, se nós somos energia, nós temos um campo à nossa volta, que é a minha energia, meu campo. O que eu penso, o que eu sinto, quem eu sou. Quando entramos em contato um com o outro, nossas energias entram em contato. Aonde nos colocamos? Em que locais vamos? Que tipo de programação, por exemplo, nós assistimos? É aquela que eleva, que é positiva, educativa, ou é aquela que só falta pingar sangue pela televisão? Isso influencia. Os locais que nós vamos nos colocam para cima, são positivos, benéficos, salutares, ou causam problemas ou dificuldades com relação aos defeitos que nós já temos. Pensamento faz ligação. Quando observamos, por exemplo, uma situação complicada na TV, um crime hediondo, a gente fica torcendo para o bandido morrer? Ser picado ou qualquer outra coisa do gênero? Muitas vezes sim. Mas o que o Evangelho nos aconselha? Perdão. A gente não consegue se controlar quando vê uma novela ou um filme? A gente não fica torcendo para o bandido ser trucidado? Muitas vezes sim. É positivo? Não. É o caminho? Não. A gente já aprendeu que é o perdão, mas tem a dificuldade. E essas situações criam vínculos, sintonias. Não estou falando de vínculos de obsessores, não. É de ligação de pensamento e atração de energia. É mais sutil. Sem contar que os pensamentos simples que nós emanamos começam a criar influências onde? Em nosso próprio corpo físico. Porque ele sai de mim. Nós poderíamos nos curar de uma série de problemas e transtornos aprendendo a lidar com a mente. Tem um trabalho legal de um oriental, Masaru Emoto. Bastante tempo já ele estudou moléculas de água. Resumindo muito o trabalho dele, depois quem jogar Masaru Emoto na internet ou pesquisa com moléculas de água, encontra muito fácil. Ele fez o que, resumindo? Colocou água em tubos de ensaio e colocou rótulos. Amor, paz, ódio, ira, raiva, Hitler, Madre
diante. Congelou e colocou no equipamento lá, no microscópio adequado. O que ele percebeu? Aqueles que estavam com rótulos positivos formavam cristais belíssimos. Os que estavam com os negativos não formavam nenhum cristal, distorcia completamente. Ele fez a pesquisa também com palavras. Grupo de pessoas, o recipiente com água no meio, as pessoas falavam coisas positivas ou coisas negativas. Era o mesmo efeito. É como se fosse um passe ao contrário, digamos assim. Mas isso não era nem passe, ele não estava pensando em energia, era só o falar. Você é feio, é ridículo, você é suja, é poluída, ninguém ama você. Só as pessoas falando para um recipiente de água. Influenciou. E o positivo, a mesma coisa. Ele fez isso com a música. Para um determinado tubinho, ele colocou música clássica. Para outro, heavy metal. É que eu acho que não tinha funk na época que ele fez. Mas ele colocou heavy metal. Também influenciou o recipiente e a formação dos cristais. Gente, quanto o nosso corpo tem de água? Muito. 70% de água, assim como o planeta. Se isso ocorre num tubo de ensaio, o que acontece com o nosso corpinho, que é 70% água? Pensemos no peso disso. Quando a gente fica com aqueles pensamentos negativos de ai, a vida tá ruim, nada vai dar certo, ai, eu não dou certo mesmo, e daí vai a lastimação, ladeira abaixo. Estamos adoecendo o nosso corpo. Depois a pessoa desenvolve uma série de doenças que a gente chama de psicossomáticas, que são o quê? Doenças criadas pela mente. Vai no médico, vira do avesso fazer o exame, acha alguma coisa? Não, porque ainda não existe exame para detectar o que é espiritual, o que é energético. Não existe, então não vai achar nada, mas vai virar do avesso. Ah, é doença de mentira? Não, a pessoa sente, é real, é verdadeiro, está ali. Só que não é detectada porque não tem aparelho ainda suficiente para conseguir detectar. Mas a doença vem daqui. Então, por onde eu começo a mudar? Pensamento. Vigiar e policiar esses pensamentos. Por isso que eu mencionei lá atrás da importância de mudar para o otimismo, para a positividade, não se ligar com aquilo que é negativo. É não continuar a pensar que nada vai dar certo, que tudo está errado, que tudo está pior, mesmo parecendo. Parece pior? Eu concordo que parece. Como eu mencionei no início, a cada dia parece que estoura uma bomba na televisão em cima da gente, que a gente fica meio sem saber, nossa, o que eu faço? Em quem eu acredito? O que eu como? Você fica, uau! Mas, por outro lado, isso é positivo. Por quê? Como vai limpar e mudar sem aparecer? Gente, dá? Não dá. Quando a gente vai limpar a casa, não parece que piora? Dá até desânimo. Vai fazer aquela limpeza pesada. Você tira tudo do lugar, levanta os... Aí vai levantando, vai achando, né? Levanta os móveis, aí acha aqueles ninhozinhos, aí bagunça tudo, fica aquele caos. Aí você vai limpando. Aí cansa, você quase se arrepende de tirar tudo do lugar, porque quem procura acha, e a gente acha. Fica um caos. Você olha para casa e diz, nossa, por que eu comecei isso? Depois você começa a limpar e pôr no lugar. Não fica tudo lindo, bonitinho, cheirosinho? Fica. Só que quem olha no começo parece que não vai terminar nunca, que está o caos. É a mesma coisa. Está tudo de perna para cima. Está limpando, está tirando as coisas do lugar. Então, é importante que essas coisas apareçam para serem trabalhadas e mudadas, senão vai continuar lá embaixo no móvel sujo, escondido. Ninguém vê. Não. Então, é importante surgir. O que não quer dizer que está pior, mas sim que está aparecendo para que haja uma modificação. Então, as pessoas precisam aprender a identificar, a ver essas coisas para que elas mudem. Para mudar, é indispensável mudar a postura. Mudei o pensamento? Legal. Na medida que eu começo a mudar o meu pensamento, o meu comportamento também muda. Por quê? Se eu começo a ser mais otimista,
mais positiva, isso vai mudar a forma como eu lido com o outro, com quem está ao meu lado. Então, quando eu enfrentar problemas no trânsito, no trabalho, na escola, eu vou olhar com outro ar. Eu vou olhar de uma outra forma, eu vou ouvir de um jeito mais tolerante. Eu vou enxergar o ser humano que está ali, que pode ter errado ou pisado na bola comigo, mas que tem seus motivos, tem toda uma história, e naquele momento alguma coisa pode justificar. Então talvez eu seja menos rígida com aquela criatura que está à minha frente. Então a tendência é que eu comece a mudar o pensamento, isso influencia a postura. Quando os problemas chegam até a gente e a gente também já está nesse processo de transformação, ele fica mais leve, fica mais suave, fica mais fácil de lidar com relação aos problemas. Quando, por exemplo, desenvolvemos uma doença qualquer, não dá para olhar para a doença com outros olhos? É castigo? Não. Dependendo do órgão que eu adoeci, dependendo daquilo que eu desenvolvi, o que eu vou fazer? Eu vou ver o que aquele órgão está me trazendo de aprendizado. O que eu preciso aprender com esse órgão que está doente. Se é o fígado, legal, o que eu fiz para atingir o fígado? Se é o estômago, se é o coração, sei lá qual órgão. Mas desenvolver o problema, o que tem para aprender? O que eu posso mudar com relação a esse órgão? Se eu não achei a resposta aqui, ela pode estar numa outra existência. Não tem problema, pode estar lá atrás. Mas o que não quer dizer que eu não possa ter um aprendizado ou passar de um jeito mais tranquilo com relação a essa doença. Como? Tendo fé, acreditando, sem se rebelar.